o hardware é nosso corpo, o Uhum. software é o que manda nele o tempo todo. É até uma curiosidade, né, como que os 2 sendo irmãos gêmeos, veem aí essas diferenças individuais das respostas aos mesmos estímulos? Vocês já pararam para porque vocês treinam juntos muitas vezes, né? Sim. Vocês já pararam para observar isso em vocês mesmos, especificamente? Eu acho que por mais que sejamos gêmeos univitelinos, isso dá parte da genética muito parecida, só que, a gente tem o genótipo, que é a genética, a gente nasce assim, mas a gente tem um fenótipo. São os eventos que nós sofremos ao longo da vida que interferem na genética, seja para melhor ou para pior. Exemplo, se eu me proponho a fumar por uma vida inteira, eu vou ter a probabilidade de eu ter uma doença cardíaca, ó, perdão, uma doença pulmonar é muito grande. Então é o externo influenciando o interno. E por mais que sejamos gêmeos, temos características individuais. Por exemplo, no quesito força máxima, eu tenho uma diferença mínima em relação ao meu irmão. Então, que por mais que sejamos gêmeos, geneticamente iguais, ah, eu acredito que o meu sistema nervoso central, ele consegue ativar mais, miofibrilas, exercendo mais newtons, levantando mais carga que ele. E a diferença é mínima, só que no esporte a gente sabe, como eu sou atleta de levantamento de peso olímpico, então 1 quilo é uma medalha, então esse mínimo no esporte de alto rendimento é uma medalha. É, legal. E você considera que essa diferença ela foi por, não tem componente genético, já que vocês né, são, idênticos nesse E sentido, eu acredito mas tem que fenótipo, né, então significa que Ramon treinou mais do que o Ronan ou não? Eu acredito que não, eu acredito que eu tive mais coragem de arriscar o que o meu irmão não tinha. Digamos, num popular, meu irmão tinha mais medo de se arriscar em cargas mais altas. Eu não, eu tentava enfrentar essas cargas mais altas. Aí é o que eu te falo, esse é o fenótipo. Se eu me arrisco e consigo ter êxito nessas cargas maiores, a tendência é que o meu cérebro entende aquilo, eu pego a confiança, que é a parte psicológica do esporte, e eu vou tentar o quê? Repetir na próxima sessão. Isso vai me dando uma carga externa que tem uma resposta interna, e isso ao longo do tempo de treinamento pode ter gerado essa diferença. Não propriamente porque há diferença genética, Uhum. mas é por causa de um pequeno ajuste ali num dado momento do tempo que interferiu nisso. É o interessante, você está falando até para as pessoas esclarecer, né, para quem é leigo principalmente, o treinamento e as respostas ao treinamento, elas são multifatoriais, né? Sim. E aí cabe a nós, educadores físicos, controlar essas variáveis ao máximo e manipulá-las né, em prol das pessoas. E o treinador conhecer também o seu atleta, mas no nosso caso, os atletas são da vida real, né? São pessoas que dormem tarde, acordam cedo, trabalham muito, têm filho, não conseguem se alimentar às vezes da melhor maneira possível, mas querem estar aqui treinando e conseguindo evoluir nas cargas, evoluir no que é popularmente chamado de shape, mas principalmente evoluindo na sua saúde, na sua qualidade de vida, que para a gente significa melhores níveis de massa muscular, melhores níveis de força, melhores níveis de flexibilidade e aí por diante, né? Você estava dizendo? Não, eu acabei me perdendo aqui, porque você tomou rédea, mas, em relação à questão da diferença em relação ao treinamento por sermos gêmeos, eu acredito que geneticamente não há diferença de fato, né, até porque mais de 90% dos genes aqui, somos iguais, mas eu acho que eu ultimamente tenho me apaixonado pela neurociência, né, que é a parte que explica das funções fisiológicas do cérebro, e o que eu imagino que realmente tenha tido uma diferença nessa questão de carga entre a mim e ao Ramon, seja essa questão mesmo do Ramon ter arriscado por um tempo maior do que eu cargas mais altas, com intensidades mais altas, e isso provoca um processo adaptativo no organismo dele, diferente do meu que estava treinando com um pouco de uma intensidade das cargas menores. Então, assim, à medida que eu ajustar isso e psicologicamente, equalizar, essa diferença, a tendência dela é ficar cada vez, menor ou até mesmo se igualar. Eu acredito que
as pessoas assim, a gente está falando sobre questão do controle da carga de treino, mas o hardware é nosso corpo, o Uhum. software é o que manda nele o tempo todo, então as questões cognitivas psicológicas, do indivíduo, elas vão interferir diretamente na questão do treino, na capacidade que ela tem de desenvolver o treino dela, arriscar uma carga maior ou menor. Então assim, é bom a gente também trabalhar muito essa questão cognitiva com as pessoas, né, que a gente está treinando, fazer com que dentro do treinamento esportivo a gente tenha os princípios biológicos e os princípios pedagógicos. A gente literalmente tomar a rédea como professor, ali realmente ensinar a pessoa como treinar, por que a importância dela fazer determinada contração muscular, um determinado volume, uma determinada intensidade, para que ela consiga realmente de fato, eh alcançar os resultados desejados, né, para aumentar a saúde dela, a qualidade de vida. E esse é um desafio, né, trazendo para quem treina os atletas da vida real, como vocês mesmos, né, no caso, a gente vê que muitas vezes o desafio é ela com ela mesmo e não só de fazer maior volume, maior intensidade, que a gente vai falar aqui, mas de vir ou não treinar, né. Sim, Que é esse e acho que essa é a barreira mais complexa. Tenho certeza que vocês, mesmo apaixonados pelo que fazem e tal, tem dia que você fala: "Pô, hoje eu não vou, velho, acho que hoje eu não vou dar conta de treinar, tô muito cansado, não dormi bem, não tô me sentindo bem e tal". é a maior parte Na da maior do parte, na mas maior vocês parte. vencem isso porque mentalmente vocês, né, acabaram vencendo isso N vezes, né. Disciplina. Disciplina, então. É a questão da motivação, né, porque o resultado da motivação é a liberação de dopamina, e aí a dopamina é um neurotransmissor extremamente importante para o cérebro, e você entender que no processo de treinamento, literalmente essa é a palavra, processo, que o resultado que você quer, aquilo que te gera mais prazer no treinamento, é o resultado, ele está lá na frente. Todo o caminho que você faz, que é nesse processo, é esse momento que você tem que curtir. É ali que você se motiva a saber que o resultado que você tem, ele é proveniente do processo, então a motivação tem que vir do processo, que é isso que gera o engajamento. Legal. Bom, dito isso, acho que deu para a gente colocar todo mundo na mesma página aí. O que que significa controle de carga na prática? O controle de carga, né, de treinamento, ele nada mais é de uma forma bem simples, é o estímulo recuperação. Então, imagina que o nosso organismo ele é como um lago. O lago ele não tem onda, então se não tiver nenhuma perturbação ao redor, o lago ele sempre vai manter a água quieta e parada. Flat ali. Imagina que o treino, ele é o agente que pode causar um distúrbio nesse lago, é como se ele fosse uma pedra. Dependendo do volume ou da intensidade, essa pedra vai bater na água e ela vai propagar as ondas por mais tempo e por uma maior distância. Então, basicamente, o controle da carga é estímulo, a pedra arremessada no lago, e a recuperação. Então, eu fiz uma sessão de treino hoje, será que eu estou apto para poder fazer uma outra sessão amanhã? Jogar Ou outra pedra, né. jogar outra pedra? E qual o Será tamanho da qual o pedra? tamanho da Qual pedra? É, exatamente. E Qual a Uhum. aí força que essa pedra vai bater na água? Gostei da metáfora, acho que facilita bem pra galera aí. Então aí é literalmente a gente ter estímulo e recuperação. Então, por exemplo, se eu treinei muito intenso hoje, na segunda, será que o meu organismo ele está preparado para receber um estímulo igual ou maior na terça? Ou é melhor eu dar 48, 72 horas de descanso para que eu realmente consiga performar no mesmo volume, né, na mesma intensidade? Eu acho que é importante, se você me permite, a gente, desmistificar um pouco e conceituar, na verdade, o que que é volume de treino. Volume de treino, ele está associado a número de séries, repetições e principalmente também o que as pessoas às vezes esquecem, ou elas não ficam atentas que o volume de treino ele está associado e vinculado à sua frequência de treinamento. Então, é saber se eu treino na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta, ou se eu vou treinar segunda, quarta e sexta. Porque dentro do treinamento esportivo, uma métrica que a gente tem para calcular volume de treinamento é séries vezes repetições vezes a carga. Só que se eu repetir um treino, por exemplo, vamos dividir igual na musculação, a gente tem um treino de peito e tríceps.
Se eu fizer ele na segunda, mas conseguir repetir ele na quarta e repetir ele na sexta, eu vou pegar meu volume de treino e vou multiplicar ele por Vezes 3, 3. porque Essa eu treinei frequência. exatamente, eu treinei esse grupo muscular 3 vezes. Isso interfere totalmente no resultado, principalmente quando se tange na variável hipertrofia. Então, aí o volume semanal é calculado por semana, né, nesse caso que você Por está falando. semana, Então, por semana. isso é bem legal de vocês entenderem, que às vezes a gente fica pautado no volume diário, e aí, né, você não consegue ver o todo, você tem que distribuir esse volume na semana. Seria a próxima pergunta, você até antecipou, né? Muito obrigado, que é a questão do que é o volume, para que as pessoas entendam, né? Então você colocou aí que eu pego frequência, entra nessa fórmula, né? Vezes o número de séries, vezes o Vezes a número de carga. repetição, vezes a carga, né. Então você consegue, quantificar qual que é o seu volume semanal aí, né. Espera aí, antes de sair, me diz uma coisa, o que essa conversa mexeu com você? Papo de Fibra existe para mostrar a transformação real, e isso vai além do corpo. Ela passa pela mente, pela disciplina e pela ciência, por histórias que inspiram mudança. Comenta aqui o que mais te marcou, se inscreve no canal e compartilha esse corte com alguém que precisa ouvir isso hoje. Papo de Fibra, ciências que inspiram, histórias que transformam.